Bom dia, irmãos. Graça, misericórdia e alegria, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que a consolação do Espírito Santo continue em nossos corações e em nossas vidas. Bom dia a todos vocês. Bom dia a mais uma manhã de reflexão bíblica da Palavra de Deus, onde nós devemos sempre refletir e buscar a sua presença. Meus amados irmãos, com muita alegria que estou aqui com vocês para junto com vocês, meditar na palavra do Senhor, meditar na sua graça, meditar na sua vontade. E é muito bom, meus amados irmãos, nós estarmos juntos aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Cada vez mais que você escuta a palavra de Deus, que você lê a palavra de Deus, que você lê bons livros, que você se aprofunda na palavra de Deus, você cresce. A tendência é você crescer. E é um dos mandamentos da palavra de Deus, é crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas aqui de um dos símbolos de fé da igreja presbiteriana. Quero trabalhar com você nessa manhã a Escritura, mais o Catecismo Maior, que é um dos símbolos de fé da nossa igreja, né? É o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e a Confissão de Fé do Westminster, né? Esse documento aqui, esse livro maravilhoso, é com ele que eu costumo dar estudos doutrinários na nossa congregação e também entre família também. Eu quero trabalhar com vocês a pergunta 24. A pergunta 24 aqui do Catecismo Maior. E a pergunta 24 é: o que é pecado? O que é pecado? Se você fosse responder, se você estivesse numa sala de um seminário, ou se você estivesse numa classe de escola bíblica dominical, o que você responderia? Qual seria a sua resposta? De acordo, lógico, com o seu conhecimento. Como você falaria? Como você responderia? Pecado, segundo a resposta aqui do Catecismo Maior, é o seguinte. Pecado, e essa resposta aqui, claro, é com base na palavra de Deus. E nós vamos ler isso para você ver que tem base, ok? Pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por Deus, determinada como regra à criatura. Então, pecado, ele constitui-se a falta de conformidade com a lei de Deus. Pois Deus, ele é o principal legislador do universo. Ele é o criador, governador, mantenedor do universo. E o legislador, ele legislou suas leis para que as suas criaturas andassem pela sua lei, andassem segundo o seu mandamento. Por exemplo, quando ele criou os céus, terra e mar, animais e por fim Adão e Eva, que refletia a sua imagem, ele estabeleceu leis chamadas de pacto de obras. Deus disse que Deus deu a ordem a Adão para comer de todas as árvores do jardim. Ele podia comer livremente, ele e a sua esposa. Não é? Mas da árvore da ciência do bem e do mal que estava no meio do jardim, ele não deveria comer, porque no dia em que ele comesse, certamente morreria espiritualmente. E toda a consequência desse pecado passaria para as gerações. E foi o que aconteceu. No capítulo 3 de Gênesis, retrata um dos piores, ou a pior tragédia da história humana, foi ter o homem comido do fruto da ciência do bem e do mal.
Assim, ele transgrediu a lei. Ele não entrou em conformidade, ele não estava em conformidade com a lei. Ele andou obedecendo durante algum tempo, mas depois ele transgrediu. Ele foi seduzido por Satanás e assim ele transgrediu a lei. Então, pecado é a falta de conformidade com os mandamentos do Senhor, com a lei do Senhor. E também pecado pode ser falado que é a transgressão de qualquer lei por Deus determinada como regra à criatura. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter isso em mente. Por exemplo, como eu disse que o catecismo tem base na palavra de Deus, catecismo maior, esse documento aqui, esse símbolo de fé, ele tem base na palavra de Deus, na Bíblia, na palavra do Senhor. Então, o que é que diz 1 João, capítulo 3, versículo 4? Por isso que a nossa resposta, a resposta da primeira pergunta aqui, da pergunta 24, é com base na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Por isso que o salmista, ele disse lá no Salmo 119, ele fala assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui, ó, Salmo 119. É bom falar e é bom citar o texto, né, para que os irmãos assim possam fazer as suas anotações. Então, Salmo 119, logo no começo ali no Salmo, o salmista ele diz o seguinte aqui, veja só. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E ainda no Salmo 119, versículo 9, diz o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí diz, observando-o segundo a tua palavra. Então, observando a tua palavra, guardando a tua palavra para não pecar contra ti, é o que nós devemos fazer. Quando a resposta que diz que o pecado também, além de ser a transgressão da lei, é a falta de conformidade, não é? Então nós devemos isso aí ver a base desse ensino em Gálatas capítulo 3, verso 10 e verso 12. Então veja só, a falta de conformidade é tão pecado quanto a transgressão deliberada. Então, o estudo aqui nessa manhã é sobre o que é pecado. Né? O que é pecado. Então, bom dia aí, Tiago Silva, que Deus te abençoe, Tiagão, que Deus te abençoe, Tiago, que Deus derrame da sua graça, tá bom? Então, vamos lá para Gálatas capítulo 3, né? Gálatas capítulo 3, verso 10, e depois verso 12. Gálatas capítulo 3, verso 10 e verso 12. Veja o que é que diz a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, verso 10. Primeiro, todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer, ou que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Verso 10. Aliás, verso 12 agora. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então, o pecado, ele constitui-se a falta de conformidade com a lei do Senhor. Em Romanos 3,20, vamos lá para Romanos 3,20. Romanos 3,20, ele fala o seguinte. Romanos
capítulo 3, e versículo 20, diz assim, Romanos 3, 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus, por obra da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei de Deus, ela fixa na mente e na consciência, ela nos dá a consciência de que nós somos pecadores. Quer saber o quanto você é tão pecador? Você quer saber quanto a sua natureza humana ela é contra a palavra de Deus? Quer saber o quanto você é pecador? É você fazer como você faz com o espelho. Você olha para o espelho, você se enxerga, não é isso? Então, se caso você tiver com uma roupa branca e se tiver algumas manchas na sua roupa, você vai perceber quando você olha para o espelho. Então, você vai ter um quadro geral do seu corpo na sua visão diante do espelho. A lei de Deus é um espelho muito mais profundo, porque ele mostra a condição de nossa alma, de nossa mente, diante de um Deus santíssimo. Então, a lei, ela deve servir de espelho para a nossa vida, para nós vermos quem nós somos diante de um Deus tão santo. João Calvino, ele disse uma coisa interessante. Quer saber quem você é? Quer saber quem você é? Chegue mais perto de Deus. Busque a Deus, leia a sua palavra. Veja o quanto Deus é santo, puro, genuíno, íntegro, puríssimo, santíssimo. Você vai ver o quanto você, o quanto eu somos pecadores. É por isso que um dos primeiros pontos do calvinismo ele trata sobre a depravação total. O homem, depois que ele pecou no jardim do Éden e a transgressão de Adão e Eva, ela foi, as suas gerações que nasceram depois de Adão e Eva herdaram esse pecado original. Então o homem, o pecado, ele afetou todas as partes do homem, a sua alma, as suas emoções, sua razão, percepção. O pecado afetou nossas escolhas, nossa personalidade. Somente em Cristo que nós somos regenerados. Só em Cristo que nós voltamos para Deus em comunhão. Porque o pecado ele separou o homem de Deus. A transgressão de Adão fez com que a sua descendência já nascesse em pecado e separada de Deus. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho chamando o pecador ao arrependimento com base na Bíblia, na expectativa de que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós devemos ter um entendimento da profundidade do pecado. É por isso também que nos seminários tem a matéria chamada amartiologia, que é a doutrina do pecado, né, do pecado. Então é importante que eu e você tenhamos um conhecimento da profundidade do que significa, o que é pecado, né? Então isso nos ajudará a conhecermos quem nós somos, o que é o nosso pecado diante de Deus e também temos um conhecimento sobre esse assunto para que possamos pregar o Evangelho na expectativa de chamá-los pecadores ao arrependimento. Então, a lei de Deus fixa na mente e na consciência a impressão no pecado. A impressão do pecado. Ela nos dá a consciência de pecado. Romanos, capítulo 5, verso 13, também, Romanos 5, 13, fala de um assunto importante aqui. Romanos capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Quando não há lei. Então, veja só, quando não há lei. Sem a lei, não poderia haver pecado imputado ao homem. A lei, ela revela o pecado no coração do homem. Né? É o que está aqui em Romanos capítulo 5, verso 13. E aqui a última referência bíblica é o mero deixar de fazer o bem
ele é pecado, né? É a omissão. Nós pecamos quando nós nos omitimos de fazer o bem ao nosso próximo. Nós pecamos. Por exemplo, se um irmão de noite ou de madrugada, não sei a hora que ele for na sua casa, um irmão seu da igreja ou de outra congregação que você conhece, chegar para você e pedir um agasalho, ou pedir comida, ou pedir um pouco de café, você tendo em casa, tendo condições de ajudar, e apenas dizer para ele ou para ela, Deus te abençoe e vá em paz, você está pecando. Por quê? Porque você está se omitindo de fazer o bem. Você está se omitindo de fazer o que é correto diante de Deus. Você está se omitindo de fazer a vontade do Senhor, de socorrer o seu próximo, quando você pode socorrer. Né? Você tem condições de socorrer o seu próximo, você tem condições de ajudar o seu próximo. Então, deixar de fazer o bem é pecado. Vamos lá. Tiago, capítulo 4, Tiago 4, 17. Né? Vamos lá para o livro de Tiago. Tá? Tiago, irmão do Senhor. Fica depois de Hebreus, não é? O livro de Tiago 4, 17. O que é que diz aqui? Tiago 4, 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, isso é o pecado de omissão. Você está se omitindo de fazer o bem, se omitindo de fazer o bem. Então, meus amados irmãos, que possamos pensar sobre isso, que possamos ter cuidado. O pecado, ele destrói, o pecado, ele nos separa de Deus, o pecado, ele separa famílias, o pecado, ele destrói a vida de um jovem, de uma moça, de um rapaz, de gente velha, de adulto. O pecado, ele é terrível. O pecado, ele é a falta de conformidade com a lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado, ele envergonha o próximo. O pecado, ele destrói uma família, ele destrói civilização. O pecado, como nós sabemos, tantas vidas foram perdidas, tantas vidas foram ceifadas por causa do pecado, por causa da desobediência. Quantos filhos desobedientes aos seus pais perderam suas vidas? Pois o quinto mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, isso é um mandamento com promessa. Quando o filho ele desobedece aos seus pais, quando o filho não dá ouvido à voz de seus pais, ele termina incorrendo em um caminho de transgressão, de rebeldia. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, aqueles que andam no caminho do pecado estão caminhando para a morte, está caminhando para a destruição, está caminhando para a perdição eterna. E o pagamento do pecado é a morte. Por isso que pecado é a transgressão da lei de Deus, é a quebra da lei de Deus, é não estar conformado com a lei de Deus. A Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então nós devemos, meus amados irmãos, olhar para a Bíblia e vê-la como nossa única regra de fé e de prática, regra de vida. É por meio dela que Deus revela a sua vontade para a nossa vida, não é? Por isso que nós vemos no Antigo Testamento o povo de Israel sendo disciplinado pelo Senhor. O povo de Israel sendo disciplinado por Deus, Deus usando nações para disciplinar seu povo. Por quê? Porque o seu povo ele quebrou a aliança, quebrou os mandamentos do Senhor. Pois na lei de Deus existem as bênçãos decorrentes da obediência e os castigos decorrentes da desobediência. Quando o povo andava obediente à palavra de Deus, andando nos caminhos do Senhor, em conformidade com a sua lei, com seus mandamentos,
com seus estatutos e juízos, o povo era abençoado por Deus. Deus abençoava de maneira profunda seu povo, a vida do seu povo. Haveria paz, alegria, bênção, haveria grande ceifa, os filhos nasciam em paz, era uma bênção. Mas quando o povo transgredia a lei, o povo endurecia o seu coração para a palavra de Deus, Deus vinha com julgamento. Pois isso é as bênçãos da aliança e as maldições da aliança. Bênçãos decorrentes da obediência e as maldições e julgamentos e disciplina de Deus por parte da desobediência do povo. Portanto, meus amados irmãos, que Deus nos dê graça, que Deus nos guarde de andarmos conforme o mundo, conforme os padrões do mundo, que possamos em Cristo ter uma mente transformada pela palavra de Deus, que possamos andar em santidade, em temor e em tremor. Que Deus te ajude, me ajude, que Deus nos fortaleça, para que possamos ser servos de Deus, prontos para servir ao Senhor, e que possamos pregar o Evangelho, falar de Cristo para as pessoas que estão em trevas, que estão em pecado, porque se eles continuarem nessa vida, eles vão se perder, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, que Deus nos fortaleça, nos ajude e nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus santo, Deus eterno, que possamos, Senhor Deus, aprender mais e mais, Senhor Deus, acerca dessa doutrina tão importante, a doutrina do pecado. Nós aprendemos aqui, Senhor Deus, o que é o pecado. Pecado que é a falta de conformidade com a Tua lei, é a transgressão da Tua lei, Senhor. Deus nos ajuda a pregar o Teu Evangelho, aqueles que estão vivendo em pecado, em rebeldia contra Ti, separados de Ti, Senhor. Nos ajuda a andar em santidade, que possamos ter a Tua palavra como a nossa única regra de fé, de prática e de vida. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades nesta manhã em nosso coração. Nós te louvamos e agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Amém.